Boa noite a todos. Estamos aqui representando a escola Ilume Psicanálise. Meu nome é Lídia Moneu. Trabalho na Ilume Psicanálise, me formei na Ilume Psicanálise, sou psicanalista clínica. E eu quero aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês, das causas e consequências do estresse, o que é e como funciona e o que acarreta, passarmos por situações estressantes, as consequências para o nosso físico, para o nosso organismo. Então, primeiramente, vamos conceituar o que é estresse, esse termo, esse conceito, de onde vem, onde primeiramente foi empregado e, posteriormente, como foi utilizado também, Então, o conceito de estresse, ele tem origem na física, no ramo da física, E neste ramo, o que significa, Significa, assim, o grau de deformidade sofrido por um material quando ele é submetido a um esforço ou tensão. Um exemplo do estresse no material, vamos imaginar um automóvel que foi produzido para funcionar e se movimentar, Imaginemos que esse automóvel esteja ligado e parado, estático, durante um longo período, O que vai acontecendo com este automóvel a partir de um determinado momento em que ele está aí sofrendo uma tensão constante sem se movimentar, Com o tempo, esse motor vai começar a falhar. O óleo, que serve para lubrificar motor, freio, câmbio, Esse óleo vai começar até a secar. Essas mangueiras que conduzem esse óleo vão começar a secar, Vai começar a ter problemas, bater biela, enfim, As rodas, por ficarem paradas, com o tempo também vão ficando quadradas, vão deformando, Então, é justamente o estresse, ou seja, este carro ligado com essa tensão constante, acabou produzindo uma série de deformações neste veículo. Tá? Então, num primeiro momento, o estresse vem aí da física, é mais ou menos, a origem desse conceito, é mais ou menos esta do exemplo que eu coloquei para vocês. Daí, em 1936, um médico húngaro chamado Hans Selye, ele emprestou esse conceito de estresse da física e trouxe para a gente na área da medicina, da biologia, tá? Para caracterizar, o esforço de adaptação dos mamíferos para enfrentar situações que o organismo perceba como ameaçadoras à vida e ao equilíbrio interior. Cabendo ressaltar aqui que os seres vivos se mantêm vivos enquanto eles conseguirem manter um certo grau de equilíbrio interior. E a isso a gente denomina homeostase, Para permanecer em equilíbrio, um indivíduo precisa ficar em homeostase. Ou seja, qualquer situação percebida pelo organismo, nesse status quo, qualquer modificação nessa situação é percebida como uma ameaça, é sentido como uma ameaça, enquanto organismo organizado. E isso desencadearia uma situação de alarme, como que para uma preparação
para fazer frente a esse perigo. Então, diante de uma ameaça, tá? O cérebro, ele emite ordens para a mobilização de defesas que vão ativar o nosso sistema simpático. Nesse momento, o que acontece? Existe uma grande descarga de adrenalina e noradrenalina, né, no sangue. Essa descarga de adrenalina, de noradrenalina, que acontece sempre que eu percebo uma ameaça na minha frente, sempre que um mamífero percebe uma ameaça à frente, né, ela vai fazer o quê? As consequências disso é acelerar o coração, é aumentar a pressão arterial, né, por meio da contração aí dos vasos sanguíneos, né, para distribuir o sangue, para canalizar esse sangue para os lugares para onde for necessário neste momento, né? Então, perceba que a descarga de adrenalina e noradrenalina no sangue aumenta muito em situações de alarme e de excitação. Tá? Um exemplo disso. Imagina um coelho que se depara com um leão. Tá? Esse coelho, ao perceber o perigo, né, todo o seu organismo, em resposta a essa descarga de adrenalina, de noradrenalina, que foi ordenada pelo cérebro, né, por meio do sistema simpático, lembrando que o sistema simpático, ele faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, que independe da nossa vontade. Ele ocorre sem que tenhamos condições de influir sobre essa descarga ou não. É algo que acontece mecanicamente, né? Então, isso vai preparar esse coelhinho para ele agir diante da ameaça. Ó, o coração vai acelerar para esse sangue ser jogado para os músculos, para ele poder ter movimento. A respiração dele vai acelerar, vai ficar mais ofegante, né? Muito mais oxigênio tem que ser disponibilizado, né? As pupilas desse coelhinho vão aumentar para ele enxergar melhor, né? O leão. Os pelos vão ficar eriçados, né? Até para dar um aspecto assustador no inimigo, né? Então, existem todas essas alterações, né? E todas essas alterações caracterizam o estresse, né? Ou caracterizam essa tensão a que o coelho foi submetido, né? Diante daquele perigo, né? Ocorreu nessa reação, vamos dizer, uma reação de alarme, toda essa tensão será drenada, né? Na utilização dos músculos do coelho, né? Na realização de algum tipo de atividade física, seja de fuga ou de enfrentamento, né? Nessa situação, muito provável que ele vai fugir, né? Diante daquele ser onipotente, né, poderoso diante dele, ele não tem a outra opção a não ser, ó, perna para que te quer, né? É uma reação até instintiva, né? O coelho não usa a razão, mas ele instintivamente ele se percebe ameaçado. Então, como ele não tem condições de enfrentar o leão, ele foge, tá? É importante entender que uma das principais características do estresse é que ele é uniforme e inespecífico, ou seja, a preparação do organismo vai ser idêntica para qualquer tipo de ameaça, independente do grau de nocividade, né? Independente do perigo que ela represente, toda essa manifestação interior, ela vai ocorrer, né? E isso vai acontecer mesmo que essa situação seja imaginária ou real. No caso do ser humano, para vocês terem uma ideia, o processo do estresse,
é o mesmo que o do coelho. Diante de uma ameaça, todos nós, né, pelo meio do nosso sistema nervoso autônomo e pelo ramo, né, do sistema simpático, vai desencadear toda essa alteração física no nosso organismo. Mas para nós, seres humanos, a gente tem aí duas grandes diferenças do coelho. Primeiro, as ameaças do mundo, né, do mundo externo, elas têm múltiplas origens, vêm de diversos lugares. E também tem aí um forte componente psíquico, imaginário, de nós que temos o poder de usar a razão, né? E isso é muito significativo. Outra diferença do coelho. Essa descarga de tensão que é gerada, né, por essa sensação de perigo, ela ocorre principalmente na musculatura que não depende da nossa vontade, né? É chamada de musculatura lisa, né? Que é justamente uma musculatura responsável pela movimentação do estômago, do intestino, das artérias e do coração, né? Então, vamos imaginar agora, como ser humano, né? A gente imaginou um coelho vivenciando uma situação de ameaça, vamos imaginar nós, seres humanos, numa determinada situação ameaçadora, né? Então, imagine aí um funcionário que está prestes a levar uma bronca do patrão e corre o risco até de ser mandado embora. Diante dessa situação de ameaça, tá? O organismo vai ficar sob tensão, né? E vai ter, provavelmente, aí, né, uma situação de preparo, de enfrentamento para esse perigo, que, como no coelho, seria de ou agredir, enfrentar, ou de fugir. Né? A diferença é que, por exemplo, o empregado, ele não pode fugir. Seria muita imaturidade fugir por conta de uma bronca do patrão. Nem tampouco pode agredir, apesar de que a gente até entende que em algumas situações ocorre, né? Muitas vezes a pessoa realmente pula no pescoço do outro. Mas se ele tiver um grau de consciência, medir um pouco as consequências, ele não vai fazer isso. Ele vai se resignar ali diante do patrão, fingir que está tudo bem, segurar toda essa tensão, tá? E a consequência é que toda essa excitação gerada, tá? Ela vai ser descarregada em órgãos de choque que nós temos, que são justamente aqueles órgãos que foram preparados para essa situação de alarme. Então, a primeira descarga energética, se eu não ponho para fora nesse movimento de fuga ou de ataque, essa energia vai ser drenada e descarregada no coração, no estômago, nas artérias, no intestino, tá? E percebam que, assim, a repetição desse mecanismo ao longo da vida, né, pode fazer com que a pessoa vá adquirindo uma gastrite, uma úlcera, vai tendo pressão alta, vai tendo mau funcionamento do intestino, pode haver entupimento das artérias. Então, veja as consequências de um estresse que não foi drenado de acordo, né? O quanto é nocivo, né? O grau de nocividade causador de doenças, né? Que é criado aí por essas situações estressantes, né? E isso vai depender também da intensidade do estresse, vai depender principalmente ao longo da vida, né, da repetição dessas situações e de como cada um lida também com essas situações. Então, dado a entender, né, o que é o estresse e como ele funciona no nosso organismo, a gente pode colocar aqui 3 grandes fontes, tá, de estresse muito importantes na vida de cada um de nós. As 3 principais fontes de estresse, a gente poderia colocar a família, o trabalho
e o estresse social. Lembrando que na família, né, é muito mais... pode se tornar crônico esse grau de estresse, né? São os mais graves, né? Pela multiplicidade aí de facetas, de situações sem soluções, de estarmos ali constantemente em meio a conflitos, gerando sempre esse movimento interno, e muitas vezes não drenamos, isso vai se acumulando em nosso organismo, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo doenças. No trabalho, também acontece muito disso, porque também não temos como fugir, é um lugar que estamos ali diariamente, nos relacionando diariamente com pessoas que talvez não tenhamos um relacionamento equilibrado, né? Precisando bater metas, precisando ser eficientes, precisando mostrar a nossa competência, né? Então, tudo isso vai gerando esse estresse, que muitas vezes não drenamos, né? A gente não lida com isso, e isso vai também se acumulando no nosso organismo, provocando aí uma série de doenças. A gente tem o estresse social também aí, né, que a gente vivencia diariamente, e a gente pode colocar aqui como estresse social uma briga de trânsito, uma situação mal resolvida com o vizinho, né? A violência que estamos expostos, né, em uma cidade grande, né, o medo, a insegurança, e essa pandemia, né, o medo, né, que ela nos causa, né, tudo isso são fatores estressantes, geradores aí desse movimento interior, né, que se não drenarmos de forma adequada, se não tivermos uma expressão corporal correspondente àquilo, né, que foi que esse movimento deveria, né, corresponder, a gente vai juntar isso e vai com o tempo adoecer. Então, a gente considera essas fontes, né, a familiar, a profissional e o estresse social, como fontes de estresse crônico, estresse duradouro. E aí a gente aqui precisa enfatizar, né, que existem pessoas que conseguem lidar melhor com essas situações, são mais pacíficas, são mais compreensivas, né? Enquanto outras, né, tem pessoas que são mais propensas, são mais irritadiças, são mais explosivas, que brigam no trânsito, que não levam desaforo para casa, né? Essa diferença, gente, de comportamento, né, tem um componente muito individual aí, né, que está muito ligado à personalidade da pessoa, né? Está muito ligado ao histórico de vida dessa pessoa, né? Então, quando na verdade a forma como a gente reage aos acontecimentos da vida e a maneira como a gente interpreta esses acontecimentos, né? Como a gente sente esses acontecimentos, mais do que o acontecimento em si, muitas vezes, né? Muitas vezes nós aumentamos, porque a nossa imaginação é fértil, né? Então, tudo isso provoca o estresse. Um grande determinante do estresse, né, e do seu potencial nocivo, né, pode também estar ligado ao grau de insatisfação, né, com a gente mesma, com a vida, né? Isso acaba sendo um potencial maior, mais ofensivo, né, que compromete ainda mais a nossa saúde, né? Porque ao contrário dos animais, né, o que mais ameaça a vida da gente, né, de nós seres humanos, são os perigos que vêm de dentro, das nossas insatisfações, dos nossos sentimentos, das nossas vivências.
do que o perigo que vem de fora, no caso do coelhinho, né? Que o coelho teme um perigo real e nós, seres humanos, tememos muito mais do que o perigo real, né? Um grande fator é o nosso poder imaginário, né? Esse perigo que vem das nossas insatisfações, dos nossos receios. Eu quero aproveitar aqui também para falar um pouco da emoção e da repressão, tá? Que a gente pode também considerar como um fator estressante, porque o mecanismo é mais ou menos parecido com o do estresse. Por isso, eu estou acrescentando aqui esse fator emocional, né? O quanto reprimir emoções pode também nos custar a saúde. Vamos entender que nós, seres humanos, e eu vou colocar assim aqui para ficar mais elucidativo, eu vou colocar 3 emoções básicas: o medo, a ira e o amor. Eu vou colocar como emoções, tá? Mas para o entendimento, tá? A gente tem essas 3 emoções básicas, que delas derivam outras, tá? Então, vamos entender que assim, vamos lá. Do medo, deriva aí o espanto, deriva a ansiedade, deriva a aflição, o sobressalto, a intranquilidade, tá? Do amor, deriva aí a piedade, a tristeza, deriva a afeição, a alegria, o entusiasmo, a excitação sexual. E da ira, deriva aí o ódio, deriva a vingança, o ciúme, a inveja, o desprezo, né? Então, vamos nos atentar a esses 3 básicos: medo, ira e amor, tá? Gente, a cada tipo de emoção, e a gente tem esses 3 como tipo de emoção, tá? Deveria corresponder um determinado tipo de resposta corporal, né? E essa resposta, ela é comandada pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? E se é pelo sistema nervoso autônomo, independe da nossa vontade. É algo que acontece sem que a gente possa influir sobre isso, tá? Por isso que o processo aí desencadeado pelas emoções aproxima-se do conceito do mecanismo do estresse, né? Porque gera essa tensão interior, assim como no estresse. Então, todas essas emoções, elas são sentidas no nosso corpo como ameaçadoras, né? E geram desequilíbrio, tá? Tiram a gente da homeostase, que é aquele estado em que deveríamos ficar, de tranquilidade, de paz, né? Gerando aí, né, desequilíbrio e, consequentemente, sendo estressante. Todas essas emoções, elas desencadeiam processos internos que deveriam ser drenados, descarregados no momento em que a gente as sente. Então, essa preparação, se essa preparação não tiver uma drenagem, né, natural na movimentação aí dos músculos que dependem da nossa vontade, ela vai ser descarregada novamente, né, naqueles dos quais a gente não tem o controle. Estômago, intestino, coração, nas artérias, né, como lá atrás explicamos no estresse. Né? Mas, e aí, infelizmente, né, a gente tem o costume de represar nossas emoções, né? Porque, digamos que reprimir é um traço muito marcante da nossa época, né? As regras do nosso convívio, da nossa educação, né, acabam nos condicionando a reprimir, a não ter essa expressão física que deveria ter na hora que sentimos essa energia, né?
Não falamos, muitas vezes, sobre o que estamos sentindo, né? Por exemplo, o choro. O choro é um dos mais eficazes meios que a gente dispõe para restabelecer nosso equilíbrio, tá? Nosso equilíbrio interior. Quando a gente está abalado pela tristeza, pela cólera, pela dor, né? A gente dispõe aí desse mecanismo de choro. Mas, via de regra, a gente não faz isso. A gente prende o choro, né? Perceba que a gente, quando prende o choro, toda a musculatura se contrai, né? Para segurar o choro. Porque a gente aprende desde pequeno que não pode chorar. Chorar é feio, né? Homem não pode chorar. Se uma criança chora, o adulto está mais preocupado com o choro. Se ela cai, se machuca e chora, o adulto muitas vezes está mais preocupado com o choro que com o machucado em si. O que ele quer é fazer a criança parar de chorar, né? A preocupação maior não é, muitas vezes, com o ferimento, mas é com o escândalo que a criança está fazendo, né? Então, a gente é acostumado a reprimir as emoções, a não demonstrar sentimentos. Porque muitas vezes demonstrar sentimentos significa fraqueza, né? Significa má educação, né? E isso, infelizmente, né, gera doenças. Se eu não exprimo o que eu sinto, eu sou um forte candidato a ter problemas, né, sérios de saúde. Então, isso não significa, claro, né? Se eu estou irado e alguém me fecha no trânsito, vem aquela ira, aquela raiva, não significa que eu deva descer do carro e meter a mão no outro, né? Não é isso, porque digamos que a resposta instintiva seria isso. Mas nós, como seres humanos, a gente hoje entende com as regras de convivência que eu não devo tomar determinadas atitudes porque eu vou arcar com as consequências. Mas isso significa que muitas vezes eu preciso drenar essa energia, né? Às vezes é bom ter um saco de pancada em casa, né? Um saco para botar essa energia para fora, porque aí pelo menos eu ponho para fora. Eu movimento minha musculatura no sentido de drenar essa energia, botar para fora, né? Às vezes socar o travesseiro, coloca o travesseiro e grita, né? Mas precisa pôr essa energia para fora. Quando a gente está triste, precisa chorar. Receba uma notícia triste, precisa pôr para fora. Precisa esquecer muitas vezes as regras de etiqueta, porque isso faz mal para mim. Eu vou arcar com as consequências, eu vou adoecer, certo? A sensação de medo também. Eu preciso conversar, eu preciso falar a respeito. A gente até entende que às vezes é insuportável ficar ouvindo pessoas que ficam falando sobre o que sente, sobre o que sente. Mas percebo que para a pessoa é a melhor coisa que ela tem a fazer, porque ela está evitando que seus órgãos se comprometam e que ela venha a adoecer. Então, percebam o quanto é importante botar para fora essa energia que é gerada em situações de estresse e situações ameaçadoras. Neste momento, a gente está vivendo um período único na humanidade, de muita dor, de muito medo, enfim. Então, eu preciso aprender a colocar essa energia para fora, eu preciso aprender a falar sobre o que eu sinto. E levando para a área da psicanálise agora, né, do nosso curso, enfim. A melhor maneira de eu lidar com esses meus medos, com esses sentimentos, enfim, é mudar a minha percepção da vida. Eu obter recursos, né, internos aí de diminuir minha resistência à contrariedade,
de aceitar mais o mundo da forma que ele é, diminuir minhas carências, minhas insatisfações, aprender a conviver com as diferenças sem me incomodar, sem gastar tanta energia, né? E esse é um trabalho que a gente faz em consultório e aqui no curso. É um trabalho de aprendizado também, né? Agora indo para o nosso curso de psicanálise, né? No curso de psicanálise, a gente vai aprender ferramentas de como mudar a percepção, conseguir viver de uma forma mais equilibrada, mesmo diante de situações estressantes, aprendemos a conviver com elas sem nos machucarmos, sem adoecermos, né? Compreendendo, entendendo. Mas antes disso, primeiramente, precisamos começar a dar vazões às nossas emoções de alguma forma, lidar com as nossas emoções, colocar para fora nossas insatisfações e resolver nossas insatisfações. Ok? Eu falei um pouquinho sobre estresse, não vou me estender muito, né? Porque é uma live, um bate-papo rápido. Também é para apresentar o nosso curso, né? Eu falei um pouco sobre um tema que também dentro do curso vai aparecer. Nós vamos trabalhar muito mais a fundo essas questões, ok? Mas a intenção aqui é dar um pouquinho, né, do pouco conhecimento que a gente tem, né? Dividir isso com vocês, de forma que também ajude vocês a fazerem aí, né, suas reflexões, pensarem melhor sobre o que vocês estão fazendo com as vossas vidas, do quanto vocês estão estressados e do quanto que vocês estão deixando que essa tensão permaneça dentro de vocês e aí ficando vulnerável, né? A adoecer. Muito obrigado.